Porque 9 pedidos que foram encaminhados para a Justiça Comum, é isso? Está batendo 10 agora? Traz aí a conta correta para a gente. Com esse novo envio, são 9, Trali. Bom fim de tarde para você, bom fim de tarde a todos e todas que nos acompanham aqui na edição das 18. Olha, a ministra Carmen Lúcia enviou mais um pedido, mais uma petição, na verdade, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância. Essa petição enviada agora foi de autoria do deputado federal Túlio Gadelha, da Rede. Ele argumenta, o parlamentar, que no último dia 7 de setembro, o ex-presidente, na época o então presidente Jair Bolsonaro, promoveu discursos contra as instituições democráticas e também teria recebido financiamento privado para ataques ao Estado Democrático de Direito. Para a ministra, como Jair Bolsonaro perdeu as eleições e como não se há notícia de que ele tenha ocupado, ou que esteja ocupando qualquer outro cargo público que tenha foro no Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte é incompetente para julgar esse caso e, portanto, a competência é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede aqui no Distrito Federal. Ao todo, já são 9 processos em que o ex-presidente é réu e que deixaram o STF para o TRF da Primeira Região. Na semana passada, a ministra Carmen Lúcia já tinha determinado o envio de outras 8 ações. Bom, dessas outras 8 que já haviam sido enviadas, 5 delas sobre o mesmo caso, sobre o que aconteceu ali no último dia 7 de setembro, 2 sobre uma situação em que o então presidente Bolsonaro perguntou a um homem sobre o peso dele em arrobas, que é uma unidade de medida utilizada para o peso de gado e, portanto, foi movida por um suposto racismo cometido pelo então presidente, e ainda mais uma por uma suposta prevaricação, já que o blogueiro Alan dos Santos participou de uma motociata em apoio a Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e ele estava presente e ele é foragido da Justiça brasileira. Agora, esse movimento de envio para a primeira instância, ele deve continuar. Isso porque a gente tem conhecimento de pelo menos outras 2 ações penais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, movidas pela deputada federal Maria do Rosário, do PT, em que ele é réu por supostamente ter cometido injúria e apologia ao estupro. Nessas 2 ações penais, elas têm aí a relatoria do ministro Dias Toffoli e a tendência é de que esse movimento continue acontecendo ao longo dessa semana e que essas 2 ações penais também deixem o Supremo Tribunal Federal para a primeira instância, já que nesse caso, especificamente, esses 2 casos dizem respeito a atitudes tomadas pelo então presidente Bolsonaro antes dele assumir o cargo. Então, por isso, estavam paralisadas e agora também devem ir para a primeira instância. Tralho. Tá bom, Pedro. Muito obrigado pelas informações. A gente volta a se falar. Já vou trazer esse assunto importante aqui também para os nossos comentaristas e analistas. E chamo a Ana Flor ou Gabeira. Vamos com o Gabeira, então. Fernando Gabeira também não temos. Daqui a pouco a gente restabelece o contato com ambos. Mas vou aproveitar, então, a Mônica e a Natuza aqui. O Gabeira chegou. Gabeira, você me ouve bem? Ouço bem, Trali, ouço muito bem. Então, gostaria, por favor, de perguntar a Vossa Excelência, em relação a esses pedidos de investigação que vão para a primeira instância contra o ex-presidente Bolsonaro, o que esperar deles, se o futuro deles depende muito do conteúdo de cada um desses processos, das eventuais provas contidas e de um trabalho de investigação, enfim, até com base no trabalho do MPF ou do Ministério Público para fazer com que essas questões andem. Qual é a tua avaliação em relação a esses processos todos? Boa noite, Trali, boa noite, Natuza, boa noite, Mônica, boa noite, Ana, boa noite, Camarote, boa noite a todos. Olha, Trali, é difícil, você mencionou algumas variáveis importantes, o número de provas, a rapidez. Eu acho que pode acontecer de alguns desses processos serem mais lentos que os outros, né? Pode acontecer também de serem processos que vão se arrastando pelo tempo. Mas, de um modo geral, Trali, eles dão muito trabalho. Dão muito trabalho ao advogado do réu, né? E dão muito trabalho a ele, que precisa depor em vários momentos, precisa esclarecer coisas, se é que vai ser desenvolvido esse caminho, né? Então, eu acho que o Bolsonaro tem pela frente, no mínimo,
um trabalho bastante aborrecido de responder esses processos, até que um deles possa, inclusive, resultar em condenação. Mas, no meu entender, isso é a minha avaliação particular do caso do Bolsonaro, o processo, existem muitos processos no TSE, é outro departamento. O TSE está discutindo o comportamento dele eleitoral, né? E até que ponto o comportamento dele de questionamento das urnas pode levá-lo à inegibilidade. Pois bem, mas hoje houve uma nova informação que eu tenho me batido nela há muito tempo e para mim é um caminho real, é que o Bolsonaro gastou 997 mil reais de notas conhecidas, porque certamente outras notas não foram conhecidas, naquelas famosas motociatas que consistiram na campanha política dele. Então, no meu entender, um dos problemas centrais do Bolsonaro é que ele gastou dinheiro público na campanha e isso é demonstrável. E me parece que esse processo, com essa singularidade, com essa até simplicidade, olha, você gastou dinheiro que não era para gastar na campanha, não está aparecendo ainda. Eu acho que essa informação de hoje, da Folha de São Paulo, que teve acesso ao cartão corporativo do Bolsonaro, mostra uma relação muito estreita entre a campanha eleitoral, as motociatas, não é? E o dinheiro público. Da mesma forma, ela mostra como o dinheiro público do candidato, do vice-presidente, que foi candidato a senador, também cresceu muito. O cartão corporativo dele foi um pouco mais de 3 milhões, quase 100 mil reais, 80 mil reais por mês. Então, eu acho que isso tem que ser investigado. Eu acho que isso resulta também num processo especial que eu ainda não vi ninguém levantar claramente, entende? Estabelecer essa conexão. Tralha. Ô, Ana Flor, como é que fica a relação do ex-presidente com o PL, que tem planos políticos para ele? Até que ponto essas investigações interferem nessas jogadas todas aí do Valdemar Costa Neto? E o que, enfim, o que é que a gente pode esperar, portanto, do futuro do ex-presidente Bolsonaro? Ou se esse futuro está completamente vinculado ao resultado desses processos todos, tanto na Justiça Comum como no TSE? Bom início de noite, Tralha, todos os colegas, Natuza, a Mônica, Gabeira, Camarote, todo mundo está ao vivo com a gente. Tralha, eu ouvi na semana passada de um ministro do Supremo que o destino de Bolsonaro, muito provavelmente, claro, será a inelegibilidade. Isso já está muito claro, muito bem desenhado e não deve demorar. Mas é claro que isso tem a ver mais com aquelas investigações que estão no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa é uma preocupação que, claro, diz respeito diretamente ao partido de Bolsonaro, o PL, porque vai ter que ver qual a melhor forma de aproveitar o espólio de Bolsonaro. Quem será essa pessoa que pode conduzir a extrema-direita da forma que o partido, e aí falando apenas na perspectiva do partido, né, que quer esses votos, possa aproveitar esses votos. O que preocupa muito Bolsonaro com esses e o seu entorno com esses inquéritos indo para a primeira instância é que a primeira instância é aquele momento em que você nunca sabe, você pode ter a prisão decretada, você vai ser chamado para fazer um depoimento, Bolsonaro está fora do país, as chances dele querer voltar diminuem muito, porque na primeira instância é muito mais problema. É claro que pode pegar um juiz que olhe de uma maneira mais condescendente para aquele assunto, que demore, como diz o Gabeira, mas também pode ser uma grande dor de cabeça. O que me chama muita atenção, vocês falavam mais cedo sobre as investigações que estão andando muito rapidamente sobre os golpistas, quem destruiu a sede dos poderes, é que elas estão andando rápido porque esses órgãos de investigação, inclusive a Procuradoria-Geral da República, estão dando celeridade às investigações. Já esses inquéritos de Bolsonaro, especialmente, obviamente, aqueles que os fatos ocorreram durante o seu governo,
esses andaram devagar por conta desses órgãos como a Procuradoria-Geral da República. E agora, na primeira instância, pode ser que tenha uma celeridade. Existe, claro, casos que ocorreram antes do mandato dele e que esses voltam a andar quando o presidente da República deixa o cargo. É o caso de 2 desses inquéritos, mas deve ocorrer com vários outros inquéritos que têm a ver com Bolsonaro, essa ida para a primeira instância, e isso vai ser um problema para ele, para sua defesa e, é claro, um partido que está pagando um salário e provavelmente pagando também a defesa de Bolsonaro. As chances da viabilidade eleitoral dele, e a gente está olhando alguém que quer puxar votos já em 1 ano e meio, menos de 2 anos, vão ficando cada vez mais estreitas. Aliás, vão ter que montar uma banca grande de advogados, né? Porque você já imaginou fazer defesa de cada um desses processos que desce agora para a primeira instância? Né? Você tem oitiva, você tem, enfim, você tem uma série de questões que envolvem um processo desse. Aí você convoca para depor, o sujeito não aparece, como é que faz, né? Você vai mandar uma carta rogatória para Orlando? Você vai considerar que ele não apareceu e vem uma medida judicial mais dura a partir daí? Tem uma série de questões tem custas judiciais graves aí para analisar, né? Se isso aconteceu, o que a Ana Flor está falando, e é o mais provável no caso de Bolsonaro, porque ele sempre dá um jeito de passar para o dinheiro público as suas contas. Sempre foi assim, né? Não é sempre foi assim, não é nenhuma novidade, né? E se o fundo partidário for quem se responsabilizará pela defesa dele, não deixa de ser o contribuinte que está pagando, não porque é o dinheiro dinheiro público, é dinheiro do contribuinte pagando a defesa. Então, é a sociedade brasileira pagando a defesa de Bolsonaro, acusado de atentar contra a sociedade brasileira por meios de ataques à democracia. E o fundo partidário do PL vai aumentar porque conseguiu fazer uma bancada ainda maior agora para essa legislatura que está começando, né? Exato. Agora, só para a gente concluir aqui, Natuza, teu sentimento é de que o ex-presidente já está... Enfim, ele já tem noção de que a casa dele vai cair no TSE, de que ele pode se tornar de fato inelegível, que esse é um caminho? Acho que se Bolsonaro pode confiar em advogados e se os advogados fizeram o trabalho deles, imagino que sim, né, que a situação dele fica muito difícil, porque a gente falava na semana passada de todas as ações que tem e para as quais entre as quais Bolsonaro foi citado, 4 têm chance de rolar, porque ele já foi citado. 2 dessas 4 são bastante graves. Uma é quando ele convoca embaixadores para aquela reunião no Palácio do Planalto em que ele atenta contra as urnas eletrônicas. E a outra, agora me fugiu, o Camarote que tem boa memória. Você lembra, Camarote, qual era a segunda? A gente até falava sobre isso na Central, ou te fugiu também? Não, agora de supetão você me pegou. Segunda-feira, né? Tô assim. Mas uma era essa dos embaixadores. Uma era dos embaixadores. Lembrei. Essa é a principal dos embaixadores. Lembrei, meu amigo. É a do 7 de setembro de 2021. Isso, na Avenida Paulista, no carro de som. Exatamente. Então, as imagens estão lá, cobertura da imprensa. Não tem muito mais para onde correr em termos de provas. Então, esses 2 casos são os casos em que ele deve se preocupar mais. Agora, se ele está preocupado, eu não sei porque ele está lá, incomunicável, resguardado, né, protegido e não voltou para cá. Então, mas se você me perguntar se ele deveria se preocupar, eu te digo que sim. Muito bem, semana importante também para a economia. O presidente Lula se reúne amanhã com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E entre os assuntos a serem debatidos está uma eventual mudança na meta de inflação. Já o Conselho Monetário Nacional tem uma reunião marcada para quinta-feira, a primeira desde o começo do governo Lula, já que o encontro de janeiro foi cancelado. Vamos ao vivo aqui com a Bianca Lima, direto de Brasília. Bianca, bem-vinda e bom fim de tarde para você. Ótimo começo de semana também. E te pergunto o que todos esses encontros, né, agendados aí no momento de muitas críticas ao presidente Lula, alta taxa de juros, Banco Central, o que tudo isso tem a ver? É muito bombeiro em cena? O que é que se busca, por favor?
Oi, Trali, muito boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Pois é, essa primeira reunião do Conselho Monetário Nacional durante o governo Lula acontece em meio a duras críticas do presidente em relação à autonomia do Banco Central, em relação à atual meta de inflação e, sobretudo, em relação ao atual patamar da taxa básica de juros da economia, a chamada Selic, que hoje está em 13,75%, o que faz com que o país tenha a maior taxa de juro real, ou seja, descontada a inflação do mundo. E por que essas críticas, especialmente em relação a esse patamar da taxa de juros? Porque uma Selic elevada acaba tendo como consequência segurar o crescimento econômico. E um país que cresce pouco também gera pouco emprego e gera pouca renda. Então, o raciocínio do presidente, de parte ali da ala política, é o seguinte, que supostamente ao se flexibilizar essa meta de inflação, deixá-la mais elevada, que isso abriria espaço para que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, possa, nas próximas reuniões, reduzir a taxa Selic, já que não precisaria perseguir uma meta tão justa, tão apertada. Mas por que eu falo supostamente, Trali? Porque os economistas, alguns deles, alertam para o seguinte, que caso essa mudança, essa alteração não seja feita de forma muito técnica, muito cuidadosa, muito transparente, que isso poderia, inclusive, proporcionar o efeito contrário, ou seja, trazer mais insegurança para a economia brasileira, elevar o risco Brasil, isso bater no câmbio, ou seja, deixar o dólar mais caro e, consequentemente, trazer mais inflação e obrigar o Banco Central a manter a taxa básica de juros da economia em 13,75% por um período mais elevado de tempo. Inclusive, é importante a gente lembrar que em 2021 e 2022 a meta de inflação não foi cumprida e em 2023 a gente também caminha para isso. Que meta é essa que o governo persegue nesse ano? É o que a gente vai acompanhar na tela. Olha só, a meta de 2023 está em 3,25% e tem ali uma banda de variação, né? Pode oscilar para cima ou para baixo 1,5 ponto percentual. Já para 2024 e 2025 a meta é ainda maior, é de 3% e também tem essa banda de variação. Pelo que eu apurei, Trali, essa discussão sobre a meta de inflação ainda não está pautada para a reunião de quinta-feira no Conselho Monetário, no Conselho, né, ali que reúne Simone Tebet, Fernando Haddad e Roberto Campos Neto, mas isso pode ser incluído ao longo dos próximos dias e vai depender de uma série de reuniões que Fernando Haddad terá ao longo aí dos próximos dias e horas. Pelo que eu apurei, amanhã às 8 horas da manhã, o ministro se reúne com seus secretários, esses secretários vão apresentar os prós e contras de se mudar essa meta e às 10 horas da manhã ele vai para o Palácio do Planalto e se reúne com o presidente para então talvez bater o martelo em relação a esse assunto e depois fazer essa discussão no Conselho na quinta-feira juntamente com Tebet e Roberto Campos Neto. Eu volto com você. Boa, Bianca, muito obrigado, sempre muito bem informada em relação a essas questões da economia. E aí, Natuza, vem notícia, vem mudança, vem definição ou vai ficar só no blá, blá, blá? Não, vai não. Vai ter mudança da meta, isso está muito claro. A dúvida é isso. Qual é o número mágico? O que a Bianca traz, só para recuperar um pouco do que ela disse? É que os economistas, agentes de mercado, dizem, ok, quem concorda com isso? Porque há quem diga que não pode mudar a meta de jeito nenhum. Mas quem concorda com isso diz, não dá para lançar um número que vire a meta sem estudo, sem avaliação, porque daí vira a história da dose, né? Do veneno e do remédio. Aí vira um veneno, porque o efeito e as consequências para taxa de juro futura acaba, para o dólar, acaba ficando o feitiço saindo contra o feiticeiro. Mas há consenso. Na semana passada, na Central Globo News, eu e Ana Flor trouxemos essa história. Vai mudar, já tem reunião marcada e vai ser em breve. E a Ana Flor trouxe um bastidor de que o próprio Roberto Campos Neto disse que ele topava mudar, porque ele sabe que a pressão está muito forte. Qual vai ser a grande discussão dentro do Conselho Monetário Nacional? Qual é o número? Eu já vi de integrantes do governo dizendo 3,75 é algo de consenso, sair de 3,25 para 3,75.
Mas não me parece que é a ambição do governo. O governo quer mais porque considera que uma meta de inflação enxuta numa economia que é indexada não faz grandes sentidos e só serve para frear a economia brasileira. Então, vai vir do Planalto e até mesmo do Ministério de setores da economia que estão no Ministério de Lula, uma demanda por algo maior, 4, 4,5. A dúvida é saber se 4 ou 4,5 atende essa expectativa de que o número seja embasado, técnico, com pesquisa. E não político, né? E não político, ou não quase como um chute. Então, o embate agora vai ser esse. Qual será o número mágico da meta de inflação para conseguir fazer com que se reduza a taxa de juro no país? Porque enquanto ela estiver alta desta maneira, ela não consegue resolver o problema do crescimento, da geração de emprego, mas ela também não pode ser um chute do ponto de vista da definição da Selic. Porque daí, se isso acontecer, aí você tem mais inflação, aí você tem dinheiro indo embora e por aí vai. É um equilíbrio muito fino que há de se fazer nessa reunião. E eu li muito semana passada, e a Ana Flor tem apuração também sobre isso, dessa questão de você mexe no teto da meta agora, você já cria na sociedade uma perspectiva de uma inflação que não vai ceder tão cedo, de que ela vai aumentar no futuro, porque vai ter mais consumo, vai ter isso e aquilo, e aí a inflação que era para descer não desce mais com a velocidade necessária. Mas enfim, Ana Flor, o que é que você traz de apuração em relação a essa questão que mexe com a vida de todos nós? Tralli, o que eu ouvi dentro do governo, e tem tudo a ver com o que você falava agora, é o risco de uma mudança de 3,25, que é a meta de inflação deste ano, para 3,5 seria validar aquela expressão da montanha que pariu um rato, que significa cria uma grande expectativa e não dá em nada. Então, por isso a vontade dentro do governo de se fazer uma mudança maior, especialmente para esse ano. Só que o Banco Central, e segundo as minhas fontes, essa mudança de 3,25 para 3,5 neste ano já, e nos próximos anos para 3,5 foi levada por Roberto Campos Neto ao governo, essa mudança faz sentido para os próximos anos, porque essa taxa de juros que o Banco Central mantém agora, que é realmente penosa para a economia, porque 13,75 faz com que o crescimento paralise, enfim, há risco inclusive de recessão no segundo semestre, mas ela já está mirando no ano que vem. Então é isso que o Banco Central está preocupado. E, claro, Roberto Campos Neto, se neste ano não cumprir mais uma vez a meta, por um terceiro ano vai ter que assinar aquela carta para o ministro da Fazenda, dizendo, por essa e por essa razão, não cumprir a meta de inflação. E o grande papel do Banco Central é conter a inflação para manter o valor da nossa moeda. Essa é a ideia por trás disso. Mas olha que interessante, eu tenho uma apuração semelhante à da Bianca de que não está na pauta ainda do CMNE, o conselho que define essas metas neste momento. Quem tem que propor, segundo o regimento do Conselho Monetário Nacional, é o presidente do Conselho, que é o ministro da Fazenda. Então, ele vai ter que propor. Só que o governo está assistindo às falas de Roberto Campos Neto, que ele vai dar publicamente hoje e amanhã, em eventos que ele participa, para decidir, então, se pauta para o dia 16 também esse tema, que deve ser pautado porque há uma pressão de todos os lados e seria uma concordância de todos fazer essa mudança, mas é claro, o problema é qual o impacto nessa expectativa da inflação. Quer dizer, quando se aumenta, o mercado todo começa a trabalhar e a gente tem visto esse boletim Focus, que é essa mediana de entidades financeiras, que tem aumentado, sim, essa expectativa de inflação futura. É uma preocupação a inflação, sem dúvida, mas o governo está muito preocupado com o ritmo do crescimento. Um governo que começa a sua gestão não quer crescer pouco e esse é o problema. Mas vai ser uma decisão delicada, só que está tudo até agora alinhavado. E para o governo, o ideal é ter 3 votos favoráveis pela mudança da meta, o que seria
o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que tem assento também, e, claro, o presidente do Banco Central, Tralli. Situação complicada do presidente Lula, né? Porque ele quer esse crescimento rápido, ele quer fazer o Brasil bombar de novo, nas palavras dele, né? Fazer a economia girar, a indústria, tudo, mas a gente tem uma inflação muito forte ainda. Quando você pega a inflação de alimento, que é o que derruba a vida do povo, né, o que tira a comida da mesa, essa inflação está em 10% ao ano ainda. Mas aí a estratégia do Banco Central está muito alta. E né? a estratégia do Banco Central não serviu para baixar essa inflação. Pois é. Não serviu. Porque ela continua altíssima. Exatamente. A inflação, os alimentos, se você pega a lista dos 50 produtos que mais subiram no Brasil, os top 5 é tudo alimento. Exatamente. É que alimentos sofrem choque externo, né? Exato. Choque de dólar, choque de importação, choque da venda dos nossos produtos. Mas tem um outro problema na questão da inflação também, que a inflação é uma média, né? O número é uma média. Então, se você tem números que caíram bastante, itens que caíram bastante, outros subiram, você vai tendo uma média que vai andando aí ao longo do ano. Mas, por exemplo, serviços está rodando alto também, está rodando bem acima do teto da meta. Então, os serviços não tem nada a ver com importação, não tem nada a ver com dólar. Serviço é preço que, enfim, o prestador está impondo, né? A escola, a companhia aérea, não importa. É serviço e pesa na inflação também. Então, tá complicado de mexer. O regime de metas, que é o regime adotado pelo Brasil e várias outras economias do Brasil, ela poderia se chamar em regime de âncoras, porque tudo se baseia em ancorar algumas expectativas, em alguns números, em alguns objetivos, para que toda a economia se ajuste a essas âncoras. Uma delas é a inflação, a outra é o déficit ou superávit fiscal, o outro é uma taxa, digamos, mais ou menos de expectativa para a moeda. Tudo isso tem que ter uma relação estável e equilibrada para que a economia vá se comportando, tomando decisões, empresários, pessoas, né? Se elas vão comprar alguma coisa, não vão comprar. Tudo depende de como elas enxergam o futuro próximo. O consumidor hoje no Brasil também acha, assim como os economistas do mercado, que a inflação vai subir. Então, é um momento bastante super fina essa questão. Quando você vai mexer numa dessas âncoras, você vai mexer numa dessas âncoras, significa que o terreno vai se alterar também. A âncora vai ter que se afundar lá e se acomodar num outro lugar também diferente. Todos os números podem ter relação novamente com essa âncora. O do dólar, o do déficit, não importa. Qual é a troca, como dizem alguns economistas, que se está propondo? É os juros menores e crescimento a troco de uma inflação mais alta? É isso que o governo quer? Porque também não tem muita transparência no que ele está dizendo. Ele não está fazendo... Brasil, deixa eu dizer o seguinte, é muito importante crescer. De fato, essa taxa de juros, o objetivo da taxa de juros é esfriar a economia. Ninguém nega. É essa exatamente. É desacelerar a economia. Qual é a compensação da desaceleração? É que a inflação vai cair, sua vida vai ficar um pouquinho melhor. Esse é o jogo. Ou seu poder de compra não vai ser tão deteriorado. Você não vai perder tanto dinheiro. Porque seus bens do lápis, você não consegue mais comprar o que comprava e cada dia compra menos. Seus bens não vão perder valor, tudo isso está no jogo. Agora, quando o governo fala, não, mas nós queremos mesmo crescimento, nós queremos... A gente está praticamente em pleno emprego. Não, mas nós queremos que haja mais crescimento, que haja mais investimento. E então, país, então, brasileiros, em troca disso, o custo disso, porque tem custo, vai ser ter uma inflação maior. Então, você vai ter que pagar mais caro por algumas coisas, a conta de luz pode subir, a gasolina, não importa, alguma coisa vai ter que subir. Então, esse é o jogo. Mas não tem clareza, porque a discussão ficou tão politizada, com tanta ênfase, que a discussão técnica, que é complexa, política monetária não é um assunto assim... banal. Não, e o que a gente está discutindo é quem vai ser mais penalizado. Por enquanto, quem é mais penalizado com inflação é o pobre. Quanto mais pobre, mais dificuldade ele tem para comprar comida. E a inflação está batendo forte nos alimentos, tudo leva a crer que vai continuar assim. Então, quanto mais inflação, menos o pobre compra.
Então, é uma escolha extremamente difícil e a discussão do jeito que está posta não está posta com toda a clareza, com toda a repercussão e, digamos, os aspectos técnicos que são muito também, precisos. Né? E frieza. Virou uma discussão de um contra o outro, quem vai ganhar essa parada, uma queda de braços, vamos ver a que preço. Vamos tocar aqui? Presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, criticou hoje a taxa de juros no Brasil. Foi durante uma reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, aqui em São Paulo. Vitor Ferreira, ao vivo aqui com a gente. Vitor, bem-vindo, boa noite para você. Ministro Luiz Marinho aproveitou aquele encontro, a reunião, para pedir apoio dos empresários para a aprovação da reforma tributária. Chegou a falar na necessidade de taxar mais os ricos, para aliviar mais os pobres. Te pergunto o que mais foi tratado nesse encontro e como é que isso está reverberando, Vitor. Fundo de garantia e leis trabalhistas também foram outros temas, debatidos nessa reunião. Tralli, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui na Globo News. O ministro do Trabalho disse que é importante manter a qualidade dos empregos, falando ali aos diretores da Fiesp, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, diz que é importante manter a qualidade dos empregos e que empregadores e empregados sentem para conversar, para chegar num consenso ali da melhor forma de contrato de trabalho. Ele falou isso num contexto em que o presidente da Fiesp, Josué Gomes, também demonstrou uma certa preocupação com legislação trabalhista, pediu que haja um pouco mais de flexibilização para haver mais geração de emprego. Os dois, tanto o ministro Luiz Marinho como o presidente da Fiesp, falaram sobre a necessidade de reindustrialização do país, de geração de emprego. E aí, nessa conversa, também falou-se da taxa de juros, como você mencionou, e da reforma tributária. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele pediu apoio dos empresários, dos industriais, da Fiesp, para que o Congresso aprove a reforma tributária, diz que ela é muito necessária. Os empresários, o pessoal da Fiesp concorda também que tem que haver uma reforma tributária. E o ministro Luiz Marinho, ele deu pistas ali depois, ao longo da entrevista coletiva, ele conversou com jornalistas e deu algumas pistas do caminho que o governo federal pretende seguir, para onde essa reforma tributária deve seguir. A gente separou aqui dois trechos da entrevista do Luiz Marinho. Vamos ver. A questão tributária que se fala é o seguinte: ela é pesada para a produção, é pesada para o consumo e ela é muito leve para os bilionários que pouco pagam imposto no Brasil. É necessário que a gente enfrente esse debate, que a gente ajude, que os senhores ajudem a sensibilizar o Congresso numa reforma tributária necessária, de uma inversão dessa tabela do imposto de renda que sacrifica os baixos e médios salários. O ministro do Trabalho defendeu também o fim do saque aniversário do FGTS, que é uma modalidade do Fundo de Garantia, em que o trabalhador, no mês do aniversário dele, pode sacar ali uma parcela, uma quantidade do Fundo de Garantia. Ele disse que quando o governo anterior implementou essa modalidade de saque, estava mirando, e o ministro Luiz Marinho citou Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia, estava mirando o fim do Fundo de Garantia. Porque, segundo o Luiz Marinho, o saque aniversário ele desvirtua a finalidade do FGTS, que é o trabalhador, se for demitido ou se decidir comprar uma casa própria, ter ali um fundo para auxiliar ele nesses dois momentos da vida. Já o saque aniversário permite que o trabalhador, aos poucos, todo ano no mês de aniversário, vá sacando, tirando uma quantidade maior do Fundo de Garantia dele. Esse foi um assunto e o outro foi a taxa básica de juros, que vocês já vêm debatendo aqui na Globo News, vocês estão debatendo aí no jornal, é um assunto que está muito em evidência justamente por essa uma espécie de queda de braço entre o Banco Central e o Executivo, e o presidente da Fiesp entrou nesse jogo hoje dizendo que realmente a taxa básica de juros está muito alta, em 13,75%. Ele diz que os grandes bancos, não citou o nome de nenhum, mas diz que os grandes bancos já vêm fazendo uma avaliação de que a taxa de juros no Brasil nesse momento está fora da curva, que já poderia começar a cair devagarzinho. A gente separou também esse trecho da fala do presidente da Fiesp, Josué Gomes. Vamos ver. Hoje há um reconhecimento nas mesas de operação dos grandes bancos de que esse 13,75, como dizem no jargão do mercado, fazem com que o Banco Central brasileiro esteja atrás da curva, ou seja, já era para estar cortando mais rapidamente.
Bom, a gente percebe então a temperatura dessa discussão subindo cada vez mais. Trago de volta aqui nossos comentaristas e pergunto ao nosso querido Camarote. Camarote, até que ponto isso atrapalha aí a agenda econômica do governo? Você acompanhou toda a nossa discussão aqui em relação a isso. É claro, né, que o ideal para o país seria cair cada vez mais os juros e cair também a inflação, os dois combinados, né, Camarote? Mas a gente sabe que é difícil você conseguir fazer essa mágica, né? Você tem que ter um esforço fiscal para isso, né? Então é preciso primeiro apresentar resultado para começar a cair taxa de juros. A grande questão é o seguinte, amanhã você vai ter, 8 da manhã, estava apurando, uma reunião no Ministério da Fazenda do Haddad com os seus assessores. E depois ele vai ao Palácio Planalto se encontrar com o presidente Lula. Qual a motivação? É criar uma argumentação para levar o presidente para o presidente decidir. O presidente vai bater o martelo em favor da mudança da meta de inflação e de qual tamanho. E esse tamanho também é importante, se vai agora e qual tamanho. Uma coisa que está apontando o Banco Central, que é um ajuste para não ter que fazer aquela justificativa que a Ana estava colocando, que você tem que justificar porque estourou a meta de inflação. O Banco Central tem que, quando isso acontece, tem que se explicar. Então, seria só uma meta de ajuste. Uma mudança grande, como a da Natuza está colocando, acima de 4,5, é uma bomba. É uma explosão. Aí você vai sinalizar, a inflação agora está solta e aí você não consegue baixar a taxa de juros. É o pior dos cenários. Que você vai ter estímulo de inflação e você não vai ter redução de taxa de juros. Então, se o governo acha que você vai aumentar a meta de inflação para reduzir taxa de juros, isso não vai acontecer. E você fala com qualquer economista, quem já passou pelo Banco Central, quem conhece de forma profunda essa situação, e fala, e quem vai se prejudicar com isso é o pobre que você estava falando, é o pobre. A grande questão é que Lula politizou demais. Entrou numa área técnica e fez isso como uma bandeira. Tudo bem, o presidente da Fiesp, representando o empresariado, ele pode falar isso. É até função dele falar isso. Alguma outra pessoa no governo estimular um debate, mas o presidente da República está liderando esse debate, isso daí é uma politização que faz mal para o que tem que ser feito nesse momento. O Lula foi alertado, inclusive esse fim de semana voltou a ser alertado, ele estava voltando dos Estados Unidos, que isso é uma agenda negativa, que ele tem que partir para uma agenda positiva. Esse movimento que a gente está vendo o Josué, presidente da Fiesp, fazer, pode ser até já um movimento de outros atores assumindo e o Lula saindo de cena. A conferir, porque ele foi aconselhado esse fim de semana, eu pude apurar, a fazer isso. Deixa outros atores entrarem no debate e ele começar a sair. Porque ele está contaminando. Então, isso está entrando de uma forma de uma agenda negativa e que afeta muito esse debate. É isso que a gente está vendo. E olha, o debate inicial, só para concluir, Tralli, era a autonomia do Banco Central. E ele viu que perdeu. Ainda mais que a gente já tinha visto o presidente da Câmara dizendo que, desautorizando mesmo, olha, isso daqui não vai ser mudado aqui. Aí, esse fim de semana, ao Globo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a mesma coisa. Que tem que falar, olha, o que é que ele fala? Tem que falar, pegar os fundamentos, o que é que está levando a ter essa inflação, essa taxa de juros. É isso que tem que ser resolvido. Então, com agora a palavra, é o governo que tem que apresentar mais medidas, esforço fiscal, âncora fiscal, reforma tributária. Aí sim você cria um caminho, um ciclo